Paz do Senhor, irmãos. Bom dia, bom dia. Hoje eu queria deixar uma mensagem para você, né? Eu queria falar sobre um assunto que é muito forte, é, é considerado como rudimentos da fé, da caminhada cristã, e às vezes nós não damos muito valor a isso, sabe? Eu queria falar com vocês a respeito de uma vida cristã e aonde se começa, de fato, a mudança da nossa vida, né? Nós temos um personagem bíblico, né, que é Judas Iscariote, né, e eu até escutava uma pregação esses dias e o cara disse, ninguém quer chamar ninguém de Judas, né, porque Judas foi o traidor. Mas brincadeiras à parte, eu não quero falar simplesmente do que o nome representa, mas eu quero falar da conduta deste homem. Este homem ele foi escolhido, né, como um, um discípulo de Cristo, ele caminhava com Cristo, e enquanto ele caminhava com Cristo, ele viu sinais, ele viu milagres. A gente crê que ele era um dos 70, né? E ele também operou milagres e sinais. Mas você vê que Judas ele tinha propósitos independentes, propósitos que não eram o mesmo de Jesus, né? Enquanto Jesus ele caminhava, Judas estava roubando, né, as sacolas de Jesus. E Jesus sabia, né? Os propósitos de Judas eram pessoais, né? Judas entregou Jesus por moedas, né? Alguns acreditam até que esse fato de entregar Jesus por moedas é porque queria que Jesus se levantasse, né, e fizesse algo e tal, ele quis provocar isso. Ao certo a gente não tem como provar e comprovar essa situação, mas o fato é que quando Judas percebeu, né, que cairia sobre ele sangue de um homem inocente, né, ele quis consertar aquela atitude, mas na verdade ele não se arrependeu, ele simplesmente teve remorso. Remorso é quando você acha que o que você fez não é tão errado, né, teve as suas motivações e as suas explicações, né? E o fato é que Judas foi lá devolver esse dinheiro, né, não conseguiu encontrar em si arrependimento, e mais uma vez ele em si foi e se matou, né? Ele não estava buscando socorro de Deus, o socorro para a sua vida, né? Então, irmãos, muitas vezes na nossa caminhada a gente recorre, né, a outras pessoas, porque na verdade nós queremos resolver um problema nosso. Eu quero citar outro homem, né, Saul, um homem escolhido para ser rei de Israel, conforme o coração do povo. E sabe o que é interessante nesse homem? É que Deus falava com ele, derramou uma unção, ele foi profeta, né, por aquele dia, por causa da unção de Deus. Mas chegou um momento que ele estava tão ligado, tão obcecado com os seus propósitos, com o seu querer, com a sua vida, que agora ele queria manter aquilo que ele tinha alcançado. E ele esqueceu que aquilo que ele tinha alcançado tinha sido vindo de Deus, uma graça de Deus. Ele nunca quis ser rei, ele nunca buscou ser rei, Deus o escolheu, Deus deu aquele reinado para ele. Mas agora ele queria manter com seus braços, né? E chegou um momento que Deus pede para ele fazer algo, né? Para ele só permitir que o profeta e ele aguardasse o profeta para fazer o sacrifício, o holocausto a Deus. E ele não aguarda, ele simplesmente faz porque o povo estava pressionando, então ele não honra Deus naquele momento, porque ele só queria realmente agradar o povo e manter o seu cargo, né? Manter a sua posição. Mas sabe o que é interessante disso tudo, irmãos? É que quando o profeta chega, né, ele não reconhece, né, que ele estava com medo, ele não reconhece que ele se arrependia, ele só diz assim, o povo me pressionava e eu tive medo do povo, ou seja, o culpado é o povo, não ele que tomou a atitude, não ele que tinha o reinado na mão, não ele que tinha a posição na mão, né? E lá no final, quando ele está com medo, tá, Saul está com medo, ele recorre, né, a uma vidente, né, para falar com os mortos, para ter uma resposta, né, de Deus. Você vê que o desespero dele, na verdade, não era por Deus. O desespero dele, na verdade, era para ter uma resposta, para ter uma condução.
Ele queria saber se ele ia se salvar, né? E até Samuel, né? Uns dizem que era um espírito, outros dizem que não. Eu não vou entrar em detalhes, né? Vai e confirma aquilo que foi dito em vida, né? Que ele ia morrer, que ele ia perecer, e que ele ia desaparecer, seu reinado ia acabar. Confirma aquilo que foi plantado por ele, né? Porque ele não honrou a Deus, né? É nesse texto que a Bíblia diz assim: sacrifício não quero, né? Quero obediência. Então, irmãos, mas tem um caso nas Escrituras que eu gosto muito, que é o caso do apóstolo Pedro, né? Ainda como discípulo, ele, ele caminha com Jesus, não consegue entender muita coisa. Ele diz que ele nunca vai renunciar, que nunca vai entregar, mas você vê que dentro dele ele ainda estava muito cheio de si. Ele estava muito cheio do seu querer, da sua vontade, da sua forma, da sua maneira, da sua força, né? Mas quando ele é exposto à sua vergonha, o seu pecado, diferentemente de Judas, né, que traiu Jesus com um beijo, dissimuladamente, porque às vezes a gente, para ter o nosso objetivo, a gente dissimula, a gente trai, né, para a gente cumprir aquilo que a gente quer, né? A Bíblia diz que o homem é tentado pela sua própria concupiscência, ou seja, pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer. Então, o diabo não vai te tentar com algo que você não quer, né? A gente é tentado por aquilo que a gente quer, né? Então, aquilo que está dentro do nosso coração. E aí, às vezes, nós somos expostos, né, a isso para Deus mostrar o nosso coração. E quando Pedro foi exposto, né, é, diante daquela circunstância, diante daquela coisa, ele puxa a espada para defender Jesus, né? E aí Jesus pega e diz assim: Pedro, não é pela espada, não é pela espada, não é por esse reino. Pedro fica confuso: como assim? Achei que tu era um rei, achei que tu ia se levantar, achei que tu ia fazer, como assim, né? E de repente Jesus aparece de novo para ele, né, encontra nele um cara arrependido, um cara que entende que não entendeu nada, né, um cara que entende que precisa de ajuda para entender. E aí vem sobre Pedro arrependimento. Jesus diz: ainda confio em você, cara, você vai vencer, você vai conseguir, você é para mim um escolhido. Derrama sobre ele uma unção de capacitação, uma unção de autoridade, porque encontrou em Pedro arrependimento. E Pedro começa agora uma nova história. A sua primeira pregação, não me engano se foram 5 ou foram 3.000 pessoas, né? Mas a segunda foi um dos dois também. Então você vê que veio sobre ele de fato uma submissão a Deus. E eu quero lembrar você, né, que o João Batista, quando ele veio, a sua pregação era só uma, né? Arrependei-vos, pois é chegar na vós o reino dos céus, né? É chegar do governo de Deus. Então, para que o reino de Deus entre dentro do seu coração, você tem que se arrepender, você tem que entender que precisa ser governado, né? E aí algumas pessoas vinham até João Batista para se batizar, para aparecer com todo mundo, tá na moda, todo mundo tá se batizando, todo mundo tá indo no João Batista, vamos também. E aí João Batista, pelo Espírito, ele dizia assim: bando de cobra, bando de víbora, ou seja, gente peçonhenta, gente que tem má intenção, é, deem frutos dignos de arrependimento. É necessário que haja frutos dignos de arrependimento. Tá bom, filha. É necessário que tenha frutos dignos de arrependimento. Então, não adianta você caminhar com Jesus do mesmo jeito, achando que é a mesma vida, achando que você vai enganar Jesus. Ontem eu estava ouvindo uma canção na igreja, né? Ontem não fui eu que preguei, e nós louvávamos uma canção que dizia assim: não rasgue as suas roupas, mas rasgue o seu coração, né? E ontem eu comentei isso no culto. Eu disse: gente, sabe por que não rasgar as roupas? Porque quando se rasgava as roupas na Bíblia, falava-se sobre humilhação, sobre pranto. Mas não basta simplesmente rasgar-se, se humilhar de forma externa. É a condição do coração que vai definir tudo. Se o seu coração não for contrito, né, humilhado, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. Então, irmão, chegou o tempo de verdade você andar em humilhação, andar em renúncia, andar submisso a Deus, né? E dar frutos dignos de arrependimento. Mas sabe o que é legal nisso tudo? É porque se você der frutos dignos de arrependimento, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar. Então, ontem eu resumi essa mensagem dizendo para as pessoas: chegou o tempo de você se posicionar. Se posicione.
busque mudança, busque conversão, busque transformação para a sua vida, né? Que Deus te abençoe, medite nessa palavra, medite nisso que está sendo dito hoje, porque sem arrependimento, sem decisão, sem condição, você não vai vencer. Lembre-se, um dia Jesus perdoou uma pessoa, eu não lembro agora se foi a prostituta ou se foi o doente, eu não lembro. E ele disse assim: vá e não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Por quê? Porque se você continuar no mesmo caminho, na mesma caminhada, no mesmo jeito, irmão, vai suceder coisa pior, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E se você não andar nesse caminho, nessa verdade, e não passar pela porta, porque ele é a porta, a tua vida vai continuar em ruína, ela vai continuar em trevas. E Cristo não vai te iluminar, Cristo não vai te transformar. Amém? Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Fique com essa mensagem, medite nela, pense nela. Deus quer transformar a tua alma, o teu caráter, tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe. Amém.